repleto de orgulho, me deixa longe de ti. Estou aos cacos no chão, clamando a ti teu perdão. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir, ó Jesus. Sinto a tua mão com as marcas do teu amor. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir, ó Jesus. Sinto a tua mão com as marcas do teu amor. Rendido estou, rendido estou, rendido estou. La la ya, 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 la la ya. Amém. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Quero agradecer aos irmãos, né, pela recepção, pela semana, que para mim também foi muito proveitosa. Deus falou ao meu coração através das mensagens, como diz o pastor Bulhão, né? Se a mensagem primeiro não toca no pregador, tem uma coisa errada. Então eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me fez, tá bom? E tem sido uma bênção. Feliz pelas pessoas, pela sinceridade que eu vejo aqui nas pessoas, pela estrutura da igreja, que tudo possa ser feito, seja feito para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Repetindo para você, Hebreus, capítulo 11, versículo 23 em diante. Repetindo para você, Hebreus, capítulo 11, 23 em diante. E diz assim a palavra de Deus: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Agora, olha só o que diz o versículo 24. Pela fé, Moisés era ou não um homem de fé, irmãos?
Está na galeria dos heróis da fé? Sim. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou, não aceitou a proposta de ser chamado de filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou, ele não quis a posição de rei, de Faraó do Egito. Ele não quis. O que ele preferiu? Versículo 25. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmãos, eu quando eu leio essa passagem, eu fico assim, boquiaberto. Pela fé, pela convicção religiosa que este homem tem. Imagina, lá em Atos capítulo 7, diz que ele foi treinado, capacitado para ser Faraó, rei do Egito. Mas a Bíblia ensina aqui que ele não quis esse título. Ele preferiu ser humilhado, maltratado juntamente com o povo de Deus, do que usufruir dos prazeres transitórios, passageiros do pecado. História linda, irmão? Sim ou não? Só que a história de Moisés não começa aqui. A história de Moisés não começa assim. Deus chama Moisés e Moisés diz assim: eis-me aqui, Senhor, faça em mim a tua santa vontade. Não foi isso que aconteceu. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele não aceitou de bate-pronto. Tema para hoje, Sérgio: as 5 desculpas de Moisés. Volte na sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 3. Preste bem atenção naquilo que nós iremos ler aqui. Repetindo para você, Êxodo, no capítulo 3. Vamos analisar essas desculpas que Moisés vai dar para Deus. Porque lá em Hebreus é uma coisa muito linda, maravilhosa. Diz assim, capítulo 3 de Êxodo, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Qual o nome do sogro de Moisés? Jetro. Só que no capítulo 2, versículo 18, ele também tinha um outro nome comum para judeus, Reuel. Não importa, Reuel, Jetro, está falando da mesma pessoa, sogro de Moisés. Então Moisés estava apacentando, cuidando do rebanho. Então Moisés, olha o detalhe aqui, que gostaria que vocês prestassem atenção. Moisés estava apacentando o rebanho, ele era um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Ok. E a leitura continua. Jetro era sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Onde é este monte santo? Horebe. Se você for lá para o livro de Atos, capítulo 7, versículo 30, fala que é o Monte Sinai. Aquele mesmo monte onde Deus desceu e a montanha fumegou. Aquela montanha de pedra, ela não se deteve, não conteve com a presença de Deus. Fumegava, tremia, balançava, sacudia diante da glória de Deus. Moisés estava ali apacentando as suas ovelhas, na verdade as ovelhas de Jetro, seu sogro. Ele viu algo que lhe chama a atenção, irmãos. Ele viu algo. Ele viu uma sarça, um arbusto, uma árvore que queimava, mas não se consumia. Agora um detalhe que eu gostaria de pontuar é, Moisés estava apacentando as suas ovelhas. E por que, Sérgio, que ele estava num deserto? Por quê? Porque no capítulo 2 de Êxodo, versículo 11, 12, você percebe que Moisés um dia estava ali, ele viu algo que deixou muito estressado. Ele viu um egípcio maltratando um judeu. E o que ele fez? O versículo 12, ele olha de um lado para o outro, e ele viu que não tinha ninguém, então ele mata aquele egípcio, esconde na areia. Só que no versículo 15, diz que Faraó descobriu tudo, e Faraó queria matá-lo, saiu um decreto para que ele fosse morto. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, diz que Moisés, ele tinha 40 anos de idade quando isso aconteceu. Ele tinha 40 anos. Lá no capítulo 7, versículo 23 a 25, diz que ele acreditava que Deus poderia usá-lo para libertar o povo. Só que no livro Ciência do Bom Viver, página 474, diz que ele queria fazer a libertação do povo do jeito dele.
na base da marra, da força física. Não era do jeito de Deus. Ele não queria fazer do jeito de Deus. Só que aconteceu que a Bíblia ensina que matando aquele egípcio, ele tem que fugir para o deserto. E lá ele teve que desaprender tudo aquilo que ele aprendeu. Ele aprendeu, sabe o quê? Toda a ciência, conhecimento, sabedoria lá do Egito. Conhecia tudo, estudou para isso. Estudou para ser faraó. E aí, irmãos, quando ele viu aquela cena, uma sarça, um arbusto pegando fogo, não se consumindo, não sendo destruído, e ele pensa de si para si, vou me aproximar desse arbusto, quero ver que cena magnífica é essa. Este arbusto pega fogo, mas não é destruído, não é consumido. Que milagre é esse? Quando ele se aproxima, uma voz do meio da sarça diz como para ele, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar onde você está é terra santa, é território santo. Tira as sandálias dos seus pés. E Moisés fez como Deus ordenara. O texto diz que foi o anjo do Senhor. A palavra que aparece para anjo do Senhor, Malach Adonai, quer dizer, é o mensageiro de Deus. É Jesus Cristo quem estava ali. Ora é um joguete de palavras. Ora é o Senhor quem está falando. Ora é o anjo. Porque o anjo ali é o mensageiro de Deus. É Jesus quem está falando com ele. Moisés, de acordo com Atos capítulo 7, 23, ele foi estudado, ele estudou e entendeu toda a ciência e cultura lá do Egito. Ele aprendeu tudo, idolatria e outras coisas mais. Irmãos, existe um achado arqueológico, que o Rodrigo Silva, inclusive, ele fala ali no canal dele, um achado de Nerma, acho que esse é o nome, onde ali tem a figura de um sacerdote, ele indo maltratar um servo, um escravo ali, ele está diante de Horus, filho de Osíris, que é uma ave, e atrás está o quê? Um servo segurando as suas sandálias. Moisés, como ele era também agora egípcio, ele entendia que quando Jesus, ali eu vou dizer Jesus, porque era Jesus de fato quem estava ali. Ei, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque você está diante de Deus. Eu sou Deus, e eu vou operar milagres na sua vida, se você me aceitar neste momento. Queridos, olha o versículo 7, ainda do capítulo 3 de Êxodo. Aqui está dizendo, disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, eu ouvi as suas orações. Aqui eu aprendo uma lição. Quando eu vou lá para o livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, ali diz assim o salmista, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas e o colocaste no seu odre, no seu vaso. Sabe o que isso quer dizer? Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece as suas lutas, quem sabe noites perdidas de choro, de lamento, de tristeza também, casamento frustrado, família destruída. Deus conhece e sabe o que vai no seu e no meu coração, e aquele que queria diga amém. Irmãos, o texto continua. Deus está dizendo, Moisés, eu preciso de você para cumprir uma missão. No versículo 10, começa as desculpas que Moisés começa a dar para Deus. Aqui no versículo 10, diz assim, ó, vem amanhã, depois de amanhã, como é que diz na sua Bíblia? Vem agora, e eu te enviarei a quem? A Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu estou chamando você, Moisés, a mensagem é urgente, é para você agora. Isso me lembra uma outra passagem da Bíblia, onde Jesus também age dessa forma. Está lá no livro de Atos 22, quando Saulo de Tarso, ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele fica por 3 dias cego. Jesus fala, vai lá na casa de Ananias, conversa com ele, você vai receber uma série de estudos bíblicos, durante 3 dias você vai ficar cego. Foi o que aconteceu. Chegando lá, Ananias vai sabatinar o apóstolo Paulo, que posteriormente vai se tornar apóstolo Paulo, pregador da palavra de Deus. E aí quando chega lá no terceiro dia, está lá no capítulo 22 de Atos, versículo 16,
Paulo diz assim para ele, na verdade Ananias diz para ele, Saulo, por que te demoras? Por que você está demorando tanto? Já são 3 dias que você está estudando a Bíblia Sagrada. Você não é inocente, você já conhece a Bíblia de cor e salteado. Só que eu apresentei para você, durante esses 3 dias, coisas que você ainda também não sabia, mas você agora já conhece tudo. Você não tem dúvida de sábado, nada disso, porque você já é judeu. Por que você está demorando, rapaz? Levanta agora, recebe o batismo e lava seus pecados. E ele se levantou, aceitou o apelo de Deus. Neste contexto, acontece com Moisés de igual forma. Vem agora, Moisés, e eu vou te enviar a Faraó para que você possa libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Aí vem a resposta de Moisés. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para que eu vá a Faraó para tirar os filhos de Israel? Ou seja, quem sou eu? Olha que pergunta tola de Moisés. Quem sou eu? Deus sabia quem era Moisés, irmãos? Lembra lá de Hebreus que quando Moisés nasceu, ele foi ocultado, protegido por Deus? Deus sabia quem era Moisés, sabia do assassinato que ele havia cometido, sabia que ele era um homem mau, todos nós somos pecadores, ele não tinha nada de bom no coração, todo ser humano é dessa forma, bom só existe um que é Deus. Deus sabia de tudo. O que ele está dizendo, Senhor? Quem sou eu? Eu sou um foragido da justiça. Eu vou voltar lá para o Egito, eles vão me matar. Eu sou um foragido da polícia. Eles vão tirar a minha vida. Eu não vou, eu não posso. E o texto continua dizendo, quem sou eu? E Deus responde para ele o seguinte, no versículo 12, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, que é o Monte Sinai, onde Deus desce e escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Então Deus deu uma certeza para ele, Moisés, não é se eu libertar, eu vou libertar, com você ou sem você, mas eu quero usar você na obra, eu quero usar você na missão. E Moisés, até então, irmãos, ele poderia ter parado ali, quer saber? Eu não vou discutir com Deus. Ei, estou falando para você, aqui, também para você que está acompanhando da internet. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 9, fala assim, quem és tu, ó homem, que discutes com Deus, para discutires com Deus, e não passa de um caco de barro entre outros cacos? Isaías 45, 9. Romanos capítulo 9, 20, diz, quem é você, ser humano, homem, para discutires com Deus? Eu fico pensando, irmãos, e aí, vocês só falam de sábado, porque está na Bíblia, meu irmão, está na Bíblia, minha irmã. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Esse corpo aqui não vai entrar coisa ruim, coisa que Deus não permitiu. Se é sábado que está na Bíblia, você vai procurar domingo, sexta-feira, quarta-feira, não existe dia separado para 100% da adoração como dia de sábado. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado da igreja adventista. É assim que está na Bíblia? É o sábado do Senhor, teu Deus, é seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, e aquele que crê, mais uma vez, diga amém. Está fraco, amém? Amém. Vamos voltar para a leitura do texto bíblico. No versículo 13, vem a segunda desculpa de Moisés. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, Deus de nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Nome na Bíblia tem que ver com caráter. Lembra que eu falei sobre Apocalipse capítulo 19? Lá em Mateus, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado em que animal? No jumentinho. Entrar montado no jumentinho nos tempos bíblicos era em dias de paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Só que no Apocalipse 19, 13, Jesus virá montado no cavalo branco. Quando um monarca, ele entrava numa cidade montado no cavalo branco, era sinônimo de quê, irmãos? De vingança, era derramamento de sangue. No Apocalipse diz que Jesus está com a sua vestimenta como? Salpicada, manchada de sangue. De quem é aquele sangue de Jesus na volta dele? É dele? É nosso? É seu? Espero que não. Lá em Isaías capítulo 63, versículo 2 e 6, estou citando somente por causa de tempo, tá bom?
Lá diz que ele pisou o lagar sozinho. O seu sangue, o sangue dos ímpios, me sujaram a vestimenta. Por isso que lá diz que Jesus tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. O nome de Jesus é como, irmãos? É Jesus. Qual é o nome, o caráter, a faceta de Jesus que as pessoas não conhecem? Jesus é amor. Ele morreu para me salvar. Louvado seja Deus por isso, ele morreu na cruz. Exatamente, morreu na cruz. Brinca com o pecado para você ver. Vive na prática do pecado, como diz Hebreus capítulo 10, 26. Tá bom? Vamos lá, vou continuar aqui para a gente adiantar. No capítulo 4, no versículo 1, Moisés vai dar uma outra desculpa para Deus. Diz: Senhor, as pessoas não irão acreditar na minha palavra, eles não acudirão à minha voz. Deus perguntou: ô Moisés, o que você tem aí na sua mão? Um bordão. Então joga no chão. À medida que ele lança o bordão no chão, transformou-se numa serpente. A palavra serpente no hebraico aqui é nahash, é uma cobra pequena, comum. Vou adiantando no capítulo 7, devido ao nosso tempo, temos aqui agora uma linda festa batismal. No capítulo 7, no versículo 8, diz Deus para Arão e Moisés: quando o faraó disser fazei milagres, pega o bordão e jogue no chão. E assim eles fizeram. Transformou-se numa cobra. Já não era nahash, já não era uma cobra comum. A Bíblia diz que se transformou num tanim, que no hebraico moderno é um crocodilo, um chacal, uma serpente marinha, é um animal muito grande. E a Bíblia diz que aqueles animais grandes, aquele animal grande começou a comer aquelas cobras dos magos de Faraó. Sabe por que Deus fez isso? Êxodo capítulo 16. Na verdade 12. Deus queria humilhar os deuses do Egito, mostrando para eles que Horus, Osíris não era nada, não era ninguém. Só existe um Deus verdadeiro capaz de salvar o ser humano. Quando eu volto aqui, na quarta, diz assim no versículo 10: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca soube pregar. Mentira, mentiroso. Porque lá em Atos capítulo 7, 22, você pode acompanhar depois na sua Bíblia, diz que Moisés era poderoso em palavras e ações. Ele foi estudado, ele foi capacitado para fazer isso. Então, irmãos, ele disse para Deus: eu não sei falar, Senhor. Não sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus pergunta para ele: quem é que fez a boca do ser humano? Foi você? Quem é que criou os ouvidos? Foi você? Eu. Se eu te chamei, eu vou te capacitar. Você será um instrumento nas minhas mãos. Última. No versículo 12, Deus fala assim: vai agora, de novo. Era para ter ido daquela hora, ele não foi. Vai agora. Eu serei com a sua boca. Eu te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Em outras palavras: Senhor, eu que não quero, manda outra pessoa. Eu que não vou mesmo. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E eu termino, sabe como, irmãos? Eu me lembro de uma parábola que Jesus contou lá no Novo Testamento. A parábola da grande ceia. Lucas 14, versículo 18 e 19. Diz que um homem deu um grande banquete, uma grande ceia, e começa a chamar as pessoas, e as pessoas prontamente disseram: nós iremos, nós vamos. Quando chegou no dia, um após um começa a se excusar, não quiseram ir, e eles começaram a dizer: não, é porque eu comprei 5 juntas de boi, e eu preciso vê-los. Quem é que em sã consciência vai comprar 5 juntas de bois ou animais, quer seja uma terra, quer seja uma casa, sem primeiro vê-los? Isso é uma desculpa esfarrapada. O outro disse: eu não posso ir porque eu me casei. Quem disse para você que quando um homem ou uma mulher se casa, que eles não podem viver em sociedade, quer dizer que a mulher é capaz de homem, é? Então veja, irmãos, eles estavam dando desculpas para Deus. Moisés estava dando desculpas para Deus. Será que eu estou falando nessa manhã para alguém também que está dando desculpa para Deus? Ei, para você que prega a palavra de Deus, para você que gosta de dar estudos bíblicos, lá em 1 Timóteo 4,14, não te faças negligentes com o dom que há em ti. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para a gente terminar. Eu sei que o nosso tempo está avançando aqui. Pregar o evangelho é um dom
ou é uma obrigação? Vou logo de obrigação, que as pessoas se assustam, né? Assustam. Não, obrigação não. Mas, vamos lá. É um dom ou é obrigação? Depende. Depende, vou explicar. Na igreja é dom. Lá em Efésios 4:11 fala assim: Deus escolheu uns para pastores, para evangelistas, para doutores e para mestres. Eu fico encantado aqui vendo os irmãos cantando aqui na frente da igreja, né? As irmãs. Eu, Sérgio, não canto. Eu não tenho esse dom. Mas tem pessoas que têm. Então Deus escolheu, capacitou uns para pregar aqui na igreja. Nem todo mundo tem esse dom. Mas e lá fora? E lá fora? 1 Coríntios 9,16. Porque se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Será que eu estou falando para algum Moisés nessa manhã? Será que eu estou falando para alguém que está dando desculpas para não vir para a igreja, para não aceitar a palavra de Deus, para não fazer parte dessa igreja, para não aceitar o santo batismo, para não permanecer firme na presença de Deus? Será que eu estou falando para algum Moisés? Deus está chamando você nessa manhã. Cumpra a palavra diante de Deus. Jesus quer te usar na obra. Jesus quer te usar na missão. Há alguém nessa manhã que queira dizer assim: Senhor Jesus, eu quero ser instrumento nas suas mãos. Eu quero apressar a volta de Jesus. Quantos querem dizer isso para Jesus? Amém. Jesus quer te usar na obra. Jesus quer te usar na missão. Irmãos, paro por aqui. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque Deus me trouxe aqui durante essa semana. Eu pude visitar aqui com a irmã Maria, com o esposo. E eles fizeram um trabalho lindo com a irmã Neuza. Estudaram a Bíblia com ela. Eu, Sérgio, cheguei ali no finalzinho ali, tirei algumas dúvidas também, ajudei de alguma forma, mas o mérito não é meu, é deles. Eles que foram de casa em casa. E ela tomou a decisão de nascer de novo pelas águas do batismo, entregando a sua vida publicamente a Deus neste momento. Se alguém nessa manhã que ainda não foi batizado e precisa, e sabe que precisa, por favor, irmãos, não protele, não adie a sua decisão. Deus também quer te usar, Ele quer te transformar e, acima de tudo, Ele quer te levar para o céu. Amém? Que Deus te abençoe.
Feliz sábado a todos. Eu tenho certeza que essa semana foi uma semana especial, né? Em primeiro lugar, queremos agradecer ao Serginho por ter ficado conosco essa semana. Um pouco de dificuldade, a família doente, mas a gente louva a Deus porque acreditamos que foi uma semana abençoada para a igreja, né? Nós cremos nisso. Neuza, que Deus abençoe nessa sua decisão. A gente fica feliz, a igreja está feliz. Por sua decisão de estar dizendo agora publicamente que aceite Jesus como seu Salvador. Quantos aqui, aqueles que são batizados, você é membro dessa igreja, quantos aqui aceitam a Neuza como membro da Igreja Adventista da Igreja do Valtinho? Levanta sua mão. Amém. Deus seja louvado. Vou fazer apenas 3 perguntinhas, Neuza. Aí você vai dizer sim ou não. A gente já fez lá na sua casa, mas vamos dizer aqui, vou fazer apenas resumido, porque a gente já fez lá na sua casa. Você aceita Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida? Você aceita o perdão, o sacrifício de Cristo fez lá na cruz do Calvário para te dar perdão, esperança da salvação, e você quer ter Ele como seu Senhor e seu Salvador? Amém. Você aceita ser batizada nesse exato momento por imersão, porque você viu no estudo bíblico, através da Bíblia, que esse é a forma batismal, aquela que Jesus foi batizado. Você hoje quer dizer para a igreja, para as pessoas que quer ser batizada por imersão, você aceita esse batismo? Sim. Amém. Você, Neuza, tudo que você viu, que você está vendo através da Bíblia, você quer passar para as outras pessoas. Mesmo você achando que diz que não tem um dom, mas você tem um dom. Todos aqui têm um dom, todos. Você também tem um dom. E tudo que você tem aprendido, você quer passar para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam ter a mesma experiência que você está tendo? Amém. Que Deus abençoe. Que a igreja continue fazendo esse trabalho, porque toda a estrutura da igreja é para a salvação. Outras pessoas pediram para serem batizadas, mas a gente sempre tem alguma coisinha que precisa ser ajustado, precisa acompanhar um pouquinho mais, e é assim que a igreja tem que fazer. Se fosse pensarmos só em batismo, em números, tem outras pessoas aqui, mas tem outras pessoas que precisam ainda ser cuidadas, precisa aprender um pouquinho mais e realmente ter aquela convicção. Apelo a gente tem que fazer, mas também tem que partir da pessoa aceitar como seu Salvador, porque, como eu disse, encher a igreja é fácil, mas o processo vai ser agora de ajudar a permanecer. A gente sabe que é difícil, porque Satanás vai trabalhar fortemente na vida da Neuza, como trabalha às vezes na nossa, para que a gente se desvie dos santos caminhos. Que Deus abençoe a igreja do Valtinho, continue com esse pensamento missionário, porque logo mais nós vamos sair daqui de Ecoporanga e vamos para as mansões celestiais. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá como ministro do Evangelho de participar. É claro, Senhor, que aqui é a tua igreja orando, jejuando, falando do Senhor para as pessoas, e aqui está o resultado. Abençoe, Senhor, a igreja do Valtinho, para que a cada dia mais ela possa propagar esse Evangelho, falar para as pessoas que o Senhor está voltando, que possamos também, Senhor, a partir de agora cuidar mais da Neuza, porque não queremos que ela apenas seja batizada, mas que ela permaneça nos teus caminhos e na igreja. Esse será o trabalho mais difícil, o trabalho do discipulado, mas ela tomou a decisão, Senhor. Então, segundo o desejo do seu coração, seguindo a ordem do Mestre Cristo Jesus, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Todos
vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Queridos, chegamos mais no final de uma Semana Santa. Como disse, foi uma bênção, não só aqui. Fizemos ali, a Emília pregou ali na Vila Palmares, Zeca Bilim, né? Foi uma bênção ali também. Mas nós gostaríamos de fazer uma oração. E aí a igreja dá prosseguimento aí os finais, né, desse momento tão especial. Nós acreditamos aí que a próximo evento que a gente quer fazer é a Semana Jovens, né? E aí é com o Luiz. Já querendo ou não, já coloquei a pressão se ele vai fazer ou não, mas tem que fazer, né? A gente temos convidando algumas pessoas e a gente louva a Deus, porque quando esse evento é tão bom, a igreja fica mais animada espiritualmente, e é isso o nosso propósito, que a igreja cresça espiritual, não só em quantidade, mas espiritualmente. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Oremos. Louvamos-te, ó Deus, porque és nosso Deus. Obrigado, Senhor, por deixar participarmos da tua obra de salvar pessoas. Querido Deus, abençoe essa igreja. Se nós não tivéssemos uma igreja confortável, mas a igreja espiritual, ela vai fazer uma grande diferença na comunidade. Eu creio nisso, Senhor. Cada mensagem durante essa semana eu sei que tocou os corações. O Senhor sabe da vida, como está cada um, a vida espiritual. Que possamos, Senhor, como os líderes da igreja, nos preocupar mais com a vida espiritual dos nossos membros, porque acreditamos que logo mais o Senhor vai aparecer aqui no céu de Ecoporanga. Nós queremos, Senhor, levar a maior quantidade de pessoas. É claro que nós não somos o Senhor, não somos o Salvador, mas nós podemos sim contribuir na salvação dos nossos queridos irmãos. Abençoe cada família, Senhor. Esteja com as famílias, sempre vamos orar, porque Satanás tem atacado essa instituição que foi criada por Ti. E nós, como os líderes, temos que fazermos de tudo, querido Deus, que nossa liderança, o pastor tem que dar vida para as ovelhas. Senhor Deus, que as famílias da Tua igreja se fortaleça cada dia mais, e que possamos fazer os programas não para fazer, mas para ver a vida dos nossos queridos irmãos crescer espiritualmente, ver a Tua igreja cada dia mais unida. Eu sei que esse é o Teu propósito, Senhor, porque a Tua igreja está se preparando para o maior encontro da história desse mundo, que é o encontro com o Senhor. Abençoe, Senhor, que o Senhor possa permanecer conosco. Também daqui a pouco, Senhor, logo mais vamos estar ali no Benedito Vida, também sendo entregues ao Senhor. E que aquela igreja que não venha crescer apenas na estrutura, mas na vida em comunhão e na vida na missão, para que quando o Senhor voltar, possa encontrar um povo preparado aqui em Ecoporanga. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Essas bênçãos que Te pedimos e Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.